Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o cálculo do imposto de renda sobre a pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido por meio da sistemática do lucro presumido. Estamos começando a nossa conversa pelo lucro presumido e não pelo lucro real, porque a sistemática de lucro presumido ela é mais fácil de ser calculada do que a do lucro real. E nesse vídeo eu quero primeiro conversar com vocês sobre o conceito do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, para então passar para a sistemática de apuração pelo lucro presumido. Iniciando então aqui a nossa conversa, nós precisamos entender de onde vêm esses dois tributos. O primeiro, o imposto sobre a renda, e o segundo, a contribuição social sobre o lucro líquido. Ambos estão previstos na Constituição. A Constituição atribui a competência para a instituição desses dois tributos à União. Então, diz o artigo 153 da Constituição que compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Por sua vez, o artigo 195 da Constituição dispõe que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. E na linha C está elencado o lucro como uma das bases para a instituição dessa contribuição social. Porém, para que o imposto sobre a renda possa ser cobrado e para que a contribuição social sobre o lucro líquido possa ser cobrada, não basta que a Constituição delimite a competência da União. É necessário também que haja uma lei que crie esses tributos. E a lei que hoje regula de maneira ampla tanto o imposto de renda sobre pessoa jurídica quanto a contribuição social sobre o lucro líquido é a Lei 9.430. Além da Lei 9.430, também é importante fazermos referência à Instrução Normativa 1700 da Receita Federal, que regula de maneira ainda mais detalhada como que esses dois tributos serão apurados e cobrados. Porém, antes de passarmos para a análise das regras de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido pela sistemática do lucro presumido, é importante estabelecer qual é o conceito de renda. E renda, conforme discussão doutrinária, tem por trás a ideia de acréscimo patrimonial. Então não basta a venda de um produto. É necessário que haja um lucro, é necessário que o valor obtido com a compra e a comercialização da mercadoria ou com a prestação do serviço seja maior do que os valores que foram gastos para a execução dessas atividades de circulação de mercadoria ou de prestação de serviços. É esse acréscimo patrimonial que o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido visa tributar. É esse o fato econômico que está elencado na Constituição como sendo o fato econômico que pode ser tributado. Então, estabelecido o conceito de renda, que é esse acréscimo patrimonial entre o valor obtido com a prestação de serviços ou com a venda de mercadorias e os gastos necessários para a realização dessa atividade, nós precisamos agora passar para a análise da sistemática do lucro presumido. Já posso adiantar aqui para vocês que no lucro real o que efetivamente será tributado é esse acréscimo patrimonial, essa diferença entre o valor gasto para a circulação de mercadorias ou prestação de serviços e o valor obtido com a venda desses produtos ou a prestação desses serviços. E aqui que temos a diferença com o lucro presumido. Apesar de na sistemática do lucro presumido o que está sendo tributado é o lucro, a ideia é que nós utilizamos uma presunção, utilizamos uma regra para simplificar a identificação do que seria lucro. As regras para o estabelecimento dessa presunção estão previstas na legislação, mas estão reguladas de maneira detalhada na Instrução Normativa 1700. E aqui eu faço referência ao artigo 33 e ao artigo 34 dessa Instrução Normativa. O artigo 33 trata da presunção do lucro presumido para o imposto de renda da pessoa jurídica. Já o artigo 34 trata das regras para essa presunção
relacionadas à contribuição social sobre o lucro líquido. E, basicamente, o que é feito aqui é partir da receita bruta da atividade econômica realizada e aplicar um percentual para se estabelecer a base de cálculo do tributo. E para começarmos a nossa análise, é importante definirmos o que é receita bruta. Segundo o artigo 26 da Instrução Normativa 1700, receita bruta é o valor obtido com o produto da venda de bens na operação por conta própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido pela empresa em operações em conta alheia, ou seja, aquele lucro que a empresa tem ao tratar de operações de terceiros, e outras receitas que são obtidas com o objeto principal da empresa e não estejam incluídas nos incisos anteriores do artigo 26. Também não estão incluídos dentro dessa definição de receita bruta as devoluções e as vendas canceladas e os descontos concedidos incondicionalmente, conforme previsão do parágrafo 1º do artigo 26. Assim, partindo da receita bruta e para chegar à base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, nós precisamos aplicar um percentual sobre essa receita bruta de acordo com a atividade que está sendo realizada pelo contribuinte. Para o imposto sobre a renda, nós vamos utilizar as regras previstas no artigo 33 da Instrução Normativa 1700. Vou colocar aqui na tela para vocês os percentuais dependendo de cada grupo de atividade. Então, por exemplo, para revenda de combustível derivado do petróleo e revenda de gás natural, bem como revenda de álcool, nós aplicaremos 1,6% sobre a receita bruta. Já se estamos falando de atividades de serviços hospitalares, de diagnóstico, de transporte de carga, de atividade imobiliária ou de construção com fornecimento de materiais, além de outras atividades não previstas nos demais incisos, o percentual aplicável será de 8%. Se estamos tratando de serviços de transporte, exceto o serviço de carga que já vimos anteriormente, ou de atividades envolvidas por bancos comerciais, bancos de investimento, agências de fomento, caixas, entre outras instituições que lidam com crédito, o percentual aplicável será de 16%. E finalmente, para outros serviços, que não os discutidos anteriormente, como serviços de profissões legalmente regulamentadas, intermediação de negócios, administração de imóveis, entre outros serviços, o percentual aplicável será de 32%. Aqui é interessante que vocês verifiquem o rol previsto no artigo 33 da Instrução Normativa 1700, para saberem com exatidão qual é o percentual aplicável de acordo com a atividade que está sendo desenvolvida pelo contribuinte. A lógica para estabelecermos a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido é muito parecida com essa que vimos, porém as regras estão ali reguladas no artigo 34 dentro da Instrução Normativa 1700. E, diferentemente dos percentuais aplicáveis para o imposto de renda, nós temos somente 2 percentuais para a contribuição social sobre o lucro líquido. Para atividades em geral, aplica-se o percentual de 12%, e para a prestação de serviços, aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta. Fazendo esse cálculo, temos a base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro líquido. Assim, com esses 2 cálculos realizados, nós temos tanto a base de cálculo para o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, quanto para a contribuição social sobre o lucro líquido na sistemática do lucro presumido. É uma base que não identifica o lucro efetivo, mas identifica um valor que pode ser tributado a título de lucro. E lembrando que a sistemática do lucro presumido ela não é imposta pelo ordenamento jurídico, mas é uma opção realizada pelo contribuinte. É o contribuinte que decide a cada ano se ele quer utilizar a sistemática do lucro presumido ou do lucro real, ou até mesmo do Simples Nacional, caso ele se enquadre na sistemática do Simples.
Assim, não há nenhuma ilegalidade na utilização dessas presunções para a cobrança tanto do imposto sobre a renda da pessoa jurídica quanto da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas não basta identificarmos essa base de cálculo. Para sabermos o valor que deverá ser pago a título de imposto de renda e a título de contribuição social sobre o lucro líquido, nós ainda precisamos realizar a aplicação das alíquotas sobre essa base de cálculo que foi identificada. Nós conseguimos encontrar as alíquotas nos artigos 29 e 30 da Instrução Normativa 1700. O artigo 29 trata da alíquota do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e o artigo 30 trata das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido. Em relação ao imposto sobre a renda, a alíquota base é de 15%. E essa alíquota ela é aplicável para um lucro de até R$20 mil por mês. Caso a empresa tenha um lucro mensal acima de R$20 mil por mês, haverá a aplicação de adicional de 10% sobre o valor que exceder esses 20 mil. Já a contribuição social sobre o lucro líquido apresenta uma alíquota de 9% como regra geral. Porém, para algumas atividades específicas relacionadas a bancos e a valores imobiliários, a alíquota a ser aplicada é de 15%. Para facilitar a compreensão, eu vou colocar aqui na tela as alíquotas que eu mencionei. Para o imposto sobre a renda, temos como regra geral a alíquota de 15%. Porém, o valor que superar R$20 mil mensais de lucro será aplicado um adicional de 10% sobre esse valor excedente. E aqui um detalhe que é muito importante. O lucro presumido ele é apurado trimestralmente. Então, nós precisamos verificar se durante esses 3 meses houve um lucro superior a uma média de R$20 mil por mês. Ou seja, se durante o período de apuração o lucro foi maior do que R$60 mil, já que estamos falando de 3 meses. Caso esse lucro tenha sido maior do que R$60 mil, nós iremos aplicar o adicional de 10% somente sobre o valor excedente. Já em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, temos aqui, como regra geral, a alíquota de 9%. Porém, para atividades relacionadas ao mercado financeiro, como bancos, corretoras de valores imobiliários, entre outras, a alíquota aplicável será de 15% sobre aquela base de cálculo que definimos anteriormente. Bom, finalizada essa discussão sobre base de cálculo e alíquota, as senhoras e senhores já estão habilitados a realizar o cálculo do tributo devido a título de imposto sobre a renda da pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido pela sistemática do lucro presumido. Mas antes de terminarmos o nosso vídeo, tem mais 2 assuntos que eu quero tratar com vocês. O primeiro é em relação à possibilidade de parcelamento do pagamento do IRPJ e da CSLL na sistemática de lucro presumido. É possível parcelar em até 3 cotas mensais. Haverá incidência de juros, porém essa pode ser uma opção interessante para o contribuinte que está com problemas de caixa. O segundo assunto é que, ao fazer a opção pela sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido, o contribuinte também está fazendo a opção pelo pagamento de PIS e COFINS de modo cumulativo. Esse é um assunto que nós iremos tratar em um outro vídeo no futuro, mas é importante que você já tenha em mente que a opção pelo lucro presumido também traz uma opção pelo pagamento de PIS e COFINS de maneira cumulativa. Então aqui terminamos nosso vídeo sobre a sistemática de apuração do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido por meio da sistemática do lucro presumido. No próximo vídeo, iremos tratar sobre a tributação do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido com base no lucro real. Espero que tenham gostado deste vídeo e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais!